Olá a todos, meu nome é Leandro, sou aluno de doutorado do INPE do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, área de Mecânica Espacial e Controle. Apresentarei agora meu estudo sobre mitigação preventiva de detritos espaciais mediante velas solares, sob orientação do professor Dr. Antônio Fernando Bertacchini de Almeida Prado, do INPE, e do professor Dr. Jean Paulo dos Santos Carvalho, da UFRB. Segundo a definição adotada pelo IADC, detritos espaciais artificiais são todos os objetos feitos pelo homem, incluindo fragmentos e elementos dos mesmos na órbita da Terra ou reentrando na atmosfera, que não são funcionais. Nesta definição, deve-se entender a expressão na órbita da Terra como sentido de em órbita ao redor da Terra. A problemática dos detritos espaciais é multidisciplinar e interdisciplinar, abrangendo áreas que vão da política e o direito até a engenharia. O geoespaço, ou espaço cislunar, tecnicamente definido como o espaço entre a Terra e a órbita lunar, é um recurso finito. Sendo assim, sua utilização sem critérios por parte dos usuários do ambiente espacial implicará já em curto prazo em graves problemas, inviabilizando sua utilização. Tal problemática remonta à década de 70 do século passado. John Gabbard foi o primeiro a descrever técnicas de análise de desmembramentos de satélites. Donald Kessler e Burton Purpalley afirmaram em seus estudos que era concebível que um número significativo de fragmentos de satélite já existia naquela época em torno da Terra. Mais tarde, Kessler analisou a problemática de colisões entre objetos orbitais, apontando para o fenômeno de cascata colisional, mais tarde conhecido como síndrome de Kessler. Na figura 1, tem-se uma representação da nuvem de objetos espaciais artificiais em torno da Terra maiores que 1 milímetro de autoria da ESA. Ainda na década de 70, Perec foi o primeiro a recomendar medidas de mitigação de detritos espaciais. Vela solar é uma grande membrana brilhante composta de fina película reflexiva que é mantida em tensão por alguma estrutura de teia. A partir do exposto, neste estudo tem-se como objetivos propor a utilização de uma vela solar como dispositivo de propulsão que auxilie em práticas de limpeza do ambiente espacial de forma sustentável, já que tal dispositivo usa o Sol como fonte de energia. É uma ideia voltada a veículos espaciais que, ao término de sua missão, permanecerão em órbita como detritos, oferecendo risco a objetos operacionais. Sugere-se que uma vela solar pode ser empregada como dispositivo embarcado em futuros veículos. Ao término da missão de um veículo espacial, a vela solar poderá ser acionada, permitindo seu remanejamento orbital. Como metodologia, neste estudo considera-se um modelo de movimento orbital de um detrito espacial com vela solar em torno da Terra, perturbado pelo efeito gravitacional da não esfericidade da Terra, considerando-se a rotação do planeta, pelo efeito gravitacional de terceiro corpo da Lua e do Sol, com o Sol em órbita aparente, e pelo efeito da pressão da radiação solar direta sobre o detrito com vela. O potencial gravitacional perturbador da Terra, devido sua não esfericidade, considerado até termo zonal de sexto grau, além do termo setorial cossenoidal de grau e ordem 2, levando-se em conta a rotação do planeta, é dado na equação 1. Os coeficientes zonais Jn e os coeficientes setorial C22 têm seus valores considerados a partir do modelo de potencial gravitacional terrestre JGM3. Os potenciais gravitacionais perturbadores devidos ao Sol e à Lua, como terceiros corpos, considerados até segundo grau, são respectivamente dados nas equações 2 e 3. O potencial perturbador devido à pressão da radiação solar direta sobre o detrito espacial com vela solar, considerado até segundo grau, é dado na equação 4. Nesta equação, β é o número de leveza da vela solar e ΔV é sua eficiência refletiva. Neste estudo, adota-se uma vela ideal, portanto, com eficiência unitária. Sigma estrela é o parâmetro de carregamento crítico de uma vela solar, e sigma é o parâmetro de carregamento da vela, sendo 1 sobre sigma sua razão área-massa, a área da vela solar, dividida pela massa do detrito. Neste estudo, adotam-se os seguintes valores para o parâmetro razão área-massa: 0,012, 1, 10, 20, 30 e 40 metros quadrados por quilograma. O valor 0,012 metro quadrado por quilograma é um valor típico de razão área-massa para um satélite artificial sem vela solar, um valor de referência. Cada potencial perturbador é submetido ao método de média simples. Por tal método, o grau de liberdade removido é a anomalia média do detrito.
O potencial perturbador composto médio é apresentado na equação 5. Mediante tratamento numérico computacional, obtém-se uma análise semianalítica dos efeitos dessas perturbações sobre o movimento orbital de um detrito espacial com vela solar. Avalia-se tais influências na variação de alguns elementos orbitais do detrito. Neste estudo, em particular, sua excentricidade e inclinação orbitais. Realiza-se análise do processo de decaimento orbital do objeto para alcançar altitudes em que o arrasto atmosférico é suficientemente capaz para promover sua reentrada. O potencial perturbador composto médio é aplicado nas equações planetárias de Lagrange. Tais equações, por serem acopladas nos elementos orbitais, são integradas numericamente em conjunto. Para sua avaliação numérica, recorre-se ao método de Runge-Kutta-Fehlberg implementado em ambiente computacional Maple. Como critério de reentrada, define-se o raio de reentrada como uma margem de 120 km adicionada ao raio equatorial médio da Terra. Se o raio do perigeu orbital do detrito espacial decair abaixo do raio de reentrada, então o propósito de utilização da vela solar foi alcançado. Como condições iniciais de movimento orbital de um detrito espacial, recorre-se à plataforma online Staffen.space. Neste catálogo, no entanto, não são fornecidos os valores de argumento de perigeu de ascensão reta do nó ascendente para os objetos catalogados. Então, neste estudo, para esses dois elementos orbitais, adota-se valor nulo como condição inicial. Neste estudo, consideram-se os dados orbitais do objeto E06321d em regime orbital geoestacionário. Na figura 3 ao lado, apresenta-se a variação da excentricidade no transcorrer do tempo para um detrito, variando-se a razão área-massa de sua vela solar. Observa-se que na ausência de tal vela, para uma razão área-massa de 0,012 m² por quilograma, não há tendência de decaimento orbital. Para valores maiores de razão área-massa, nota-se a decorrente variação da excentricidade do detrito com o passar do tempo. Quanto maior for a razão área-massa proporcionada ao detrito, mais ampla é a variação de sua excentricidade no tempo e mais rapidamente ocorre o aumento da excentricidade em relação ao valor inicial. Recorda-se que o raio do perigeu de uma órbita é o semi-eixo maior desta órbita vezes o menos a sua excentricidade. No modelo de média simples, o semi-eixo maior do objeto é tomado em média constante. Viu-se que quanto maior é a razão área-massa da vela solar, maior é a variação temporal da excentricidade orbital do objeto, e maior, então, será, como consequência, a variação do raio do perigeu orbital do detrito, o que lhe possibilita um decaimento orbital mais acentuado. Razões área-massa maiores possibilitam reduções mais rápidas do raio do perigeu do objeto. Razões área-massa de 30 e 40 m² por quilograma possibilitam a redução do raio do perigeu a valores inferiores ao raio de reentrada dentro de um ano, o que leva à reentrada atmosférica do detrito espacial. Valores de razão área-massa menores também excitam a variação temporal do raio do perigeu do detrito, mas não possibilitam sua reentrada pelo critério adotado. A variação da inclinação orbital do detrito é mais pronunciada à medida em que há aumento da razão área-massa de sua vela solar. O incremento deste parâmetro também aumenta a frequência de variação da inclinação orbital do detrito, reduzindo-se assim o tempo para a mudança de plano orbital do objeto. Razões área-massa de 30 e 40 m² por quilograma proporcionam variação temporal da inclinação de modo mais abrupto se comparado a valores menores desse parâmetro. A variação temporal da inclinação orbital do detrito, devido às perturbações consideradas, apresenta ritmo mais lento que a variação observada em sua excentricidade orbital, para os mesmos valores de razão área-massa. Como conclusão, verifica-se que o efeito da pressão da radiação solar, sobretudo em primeiro grau, é predominante no comportamento temporal de variação da excentricidade e da inclinação orbital do detrito. A variação da excentricidade do detrito espacial, proporcionada por elevados valores de razão área-massa, 30 e 40 m² por quilograma, possibilita a descida do perigeu orbital do objeto abaixo do raio de reentrada, promovendo assim sua reentrada atmosférica. A variação da inclinação orbital promovida pela vela solar permite que o detrito seja removido de determinada região de órbitas em que a densidade de objetos é mais elevada, evitando-se assim eventos de colisão e a proliferação de detritos espaciais. A vela solar mostrou-se eficaz na mitigação preventiva de um detrito espacial em regime orbital geoestacionário, promovendo sua remoção desse valioso regime orbital e levando à reentrada atmosférica.
A eficiência do processo de decaimento orbital pela variação da excentricidade, pela modificação de inclinação da órbita do detrito, quanto ao tempo de manobra, está relacionada fortemente à razão área-massa da vela solar. Assim, os resultados obtidos evidenciam que velas solares possibilitam a descida de um detrito espacial para promover sua reentrada atmosférica usando um mecanismo de propulsão baseado em energia solar limpa e abundante. O presente estudo encontra-se de acordo com o trabalho de Carvalho e colaboradores. Os autores agradecem à CAPES pelo apoio financeiro a esta pesquisa. Estas são as referências utilizadas na elaboração deste estudo. Muito obrigado pela atenção.